parte do programa de educação tutorial da Engenharia Agrícola e eu já vim gravar para vocês um vídeo sobre hidráulica aplicada. O conteúdo de hoje vai ser sobre escoamento livre. A gente vai fazer um exemplo para entender um pouquinho melhor sobre esses canais de escoamento livre. Então, calcular o raio hidráulico e a profundidade hidráulica do canal trapezoidal da figura abaixo, sabendo-se que a profundidade do fluxo é de 2 metros. Então, e considerando esses dados, e o canal em terra com boas condições e declividade do fundo do canal de 1%, determinar a vazão escoada. Então, com esse exercício, a gente vai aprender a calcular o raio hidráulico, a profundidade hidráulica e a vazão escoada. Então, a gente tem uma tabelinha que tem algumas fórmulas que ajudam nesse processo. Por exemplo, aqui tem quatro possibilidades de canais. O que a gente tem no nosso exercício é o segundo, que é o trapezoidal, onde tem fórmula tabelada para encontrar a área na primeira coluna, o perímetro na segunda, o raio molhado na terceira, o B na quarta, que o B seria a base, tem a base embaixo e em cima, que é em contato com a atmosfera, e também ajudar a encontrar a profundidade hidráulica na última coluna. Então, a gente vai aprender de uma outra forma que acaba sendo a mesma, só que de um jeito diferente. Para entender melhor um pouco de onde saem esses valores, para não colocar direto na fórmula, calcular, mas não saber de onde veio. Então, primeiro, para calcular o raio hidráulico, como já foi mostrado naquela tabela anterior também, é a área sobre o perímetro. E para calcular a profundidade hidráulica, é a área sobre o B. Para calcular a área, a gente precisa do B mais a base superior mais a base inferior, vezes a altura, divididos por 2. A altura do nosso exercício é 2, a gente já sabe. Então, a gente precisa encontrar qual é o B de cima, o B grande. Só que a gente não tem esse valor, a gente apenas tem o ângulo de talude, a inclinação, que é 4/1. Então, com isso, a gente vai encontrar esse B. A gente tem que o 1 é igual a 2. Por quê? Porque a profundidade é 2. Então, 1 é igual a 2, consecutivamente, o 4 é igual a 8. Com isso, a gente sabe que as duas beiradas onde tem os pontos de interrogação é 8. Então, a gente tem 4 mais 8 e mais 8. Outro fator que a gente também vai precisar para encontrar o perímetro molhado é essa inclinação. Quanto que tem nessa inclinação, qual a metragem dessa inclinação. Isso a gente consegue encontrar fazendo x ao quadrado igual a 8 ao quadrado mais 2 ao quadrado. A gente faz a hipotenusa. E esse x é igual a 8,25 metros. Então, a gente já sabe qual é a distância dessa inclinação. Então, com isso, a gente vai calcular o B, que é 8 mais 4 mais 8, total de 20 metros. Tendo B, a gente consegue calcular a área, que vai ser 20 mais os 4 de baixo, vezes o 2 da altura, divididos por 2, que vai dar 24 metros quadrados. E o perímetro, que a gente calculou, qual é a distância daquela inclinação. Perímetro molhado, que vai ser 8,25 mais os 4 da base, mais 8,25 do outro lado. O perímetro, então, vai totalizar 20,5 metros. Com isso, a gente já consegue calcular o que o exercício pede de início, que é o raio hidráulico e a profundidade hidráulica. O raio hidráulico, então, vai ser a área, que é de 24, divididos pelo perímetro, que é de 20,5, totalizando 1,17 metros. E a profundidade hidráulica vai ser a área divididos pelo B, que é 24 divididos por 20, que vai dar um resultado de 1,2 metros. Então, agora a gente vai para a segunda parte do exercício, que pede a vazão. Bem, o exercício ele nos dá que esse canal ele é de terra em boas condições. Observando a fórmula que tem ao lado, que é a fórmula que a gente vai usar da vazão, que é a vazão igual a área, vezes o raio hidráulico, elevado a 2/3, vezes a declividade do fundo do canal, elevado a 1/2, divididos pela rugosidade, que é tabelado, no caso, que é de acordo com as condições desse canal. Então, a gente tem já a área, a gente tem o raio hidráulico, a declividade a gente tem também, porque o exercício dá que é de 1%, e a rugosidade é tabelada. No nosso caso, vai ser 0,025, porque o nosso canal é de terra em boas condições. Então, a 1%, a gente tem que tirar ele da porcentagem,
que fica, então, 0,01, que é o fator que a gente vai usar. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que em 100 metros tem 1 metro de inclinação. Então, a nossa fórmula vai ficar a área 24 vezes o raio hidráulico, que é 1,17 elevado na 2/3, vezes a declividade do fundo do canal, que é 0,01 elevado na 1/2, divididos pela rugosidade, que a gente acabou de encontrar, que é 0,025. Isso vai nos dar uma vazão de 106,6 metros cúbicos por segundo. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que tenha ajudado vocês a entender um pouquinho melhor sobre escoamento livre. Muito obrigada pela atenção e até o próximo vídeo.